eu queria explicar para vocês que a boca, assim, na verdade o sistema estomatognático, né, que envolve boca, as estruturas faciais, fazem parte de um corpo. Da mesma forma que eu tenho um fígado que inflama, eu tenho, né, um rim que inflama, eu tenho um coração que inflama, um cérebro que inflama, eu tenho a cavidade bucal que inflama. Então existe uma via de mão dupla, boca, corpo, corpo, boca. Então não adianta a gente pensar no corpo sem pensar na boca, e não adianta a gente pensar na boca sem pensar no corpo. Isso é bem óbvio, né? Mas eu quero falar com você sobre inflamação. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, e muitos já entenderam, né? Que existe uma diferença entre inflamação crônica e aguda. Na inflamação, essa live eu vou deixar gravada, eu só não deixei gravada a do com o Felipe, tá? Então, quando eu tenho uma inflamação aguda, eu tenho produção de citocinas pró-inflamatórias, e isso pode afetar a cavidade bucal vindo do sistêmico, ou a cavidade bucal está inflamada, gerando alterações no sistêmico. Isso é uma coisa importante que vocês precisam entender. Então, eu vou falar para vocês, né, da mesma forma que existe o envelhecimento do corpo, existe o envelhecimento da boca. Vou falar sobre tecido ósseo envelhecido, né? O tecido ósseo, por exemplo, que hoje essa live é focada para a cavidade bucal, tá? Mas isso vale para todos os ossos do nosso corpo. Todos os ossos do nosso corpo, todas as mucosas, todos os tecidos se comportam da mesma forma. Então, não tem um tecido que se comporta diferente no nosso corpo, tudo responde igual. Então, vamos falar de osso hoje, porque o nosso objetivo é falar de cavidade bucal, a gente podia falar de mucosa, mas eu vou falar de osso. Então, quando a gente tem o tecido ósseo ele tem 3 células principais. Ele tem o osteoblasto, que é a célula progenitora, que vai gerar, né, vai produzir matriz orgânica e tudo mais. Tem o osteoclasto, que é o macrófago, que vai fagocitar o osso. Eu tenho o osteócito, que é uma célula óssea um pouquinho já velha, que ela não é tão ativa mais quanto o osteoblasto. E aí, à medida que nós envelhecemos, o nosso corpo inflama, eu começo a ter transformação do osteoblasto, que é a célula mais ativa, no osteócito, que é a célula que não tem tanta atividade. E esse osso começa a envelhecer. Olá, Renata, tudo bem? Esse envelhecimento ósseo acontece na nossa cavidade bucal e acontece no nosso corpo. E por que esse osso envelhece? Primeiro tem os fatores, né, do próprio envelhecimento. E segundo, tem a ação do que a gente tem chamado ultimamente, especialmente eu, né? A gente não vê muito falar isso nos meios, né? Existe um fenômeno que chama inflama-aging. Já falei muito isso aqui nas lives e eu quero continuar falando, tá? Esse inflama-aging, existe um ciclo vicioso. Eu tenho inflamação determinando envelhecimento e eu tenho envelhecimento determinando inflamação. E onde isso vai repercutir? No osso, né? Estou falando de osso que eu estou focando na cavidade bucal, mas vai repercutir no corpo todo, inclusive nos ossos longos. Então, à medida que esse osso vai envelhecendo, ele vai sofrendo a ação desse inflama-aging. E aí, então, eu vou chegar aí, tá, Francisca? Eu vou conseguir te responder isso aí. Por que você ainda está inflamada?
Então, à medida que esse osso envelhece, ele responde menos, né, de forma menos eficiente a qualquer procedimento. E ele também vai diminuindo o tamanho, né? Então, à medida que a gente envelhece, a gente não consegue, por mais que a gente está tudo bem, né? Pode olhar essa radiografia, a gente tem uma ligeira perda óssea. Eu não estou falando de periodontite, não estou falando de perda óssea significativa. Mas existe uma ligeira diminuição da crista óssea, a gente consegue observar isso. Então, essa inflamação que vai gerando, tanto pelo envelhecimento quanto pelo próprio processo inflamatório que a gente tem, né, sistêmico, que chega na boca e na própria cavidade bucal, isso vai alterando a morfologia do osso. E aí eu estou falando da morfologia interna do osso. O osteoblasto, que produz muita matriz orgânica, ele começa a se transformar em osteócito, que é uma célula que não tem tanta atividade. Então, uma coisa é fato. Uma pessoa mais velha, né? Vamos imaginar, vou comparar a Linaena de 50 anos com a Linaena de 20. O meu osso não é igual. É óbvio, por mais que eu faça tudo certo, o meu osso não vai ser igual quando eu tinha 20 anos. Por quê? Ele está exposto ao meio. Qual é o meio do meu corpo? Então, a inflamação que eu já tive, né, tudo que já aconteceu comigo, vai repercutir no osso. É isso que às vezes os dentistas não entendem, né? E eles têm uma dificuldade muito grande, e não os dentistas, né? Mas os dentistas integrativos já entenderam isso muito bem, mas os dentistas gerais e os médicos de forma geral. Não dá para dissociar. Então, o que está acontecendo no meu corpo repercutiu no osso, e o que está acontecendo na cavidade bucal vai repercutir no tecido. E aí, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, vamos imaginar que a gente tem um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, a um implante ou, né, uma remoção dos dentes e colocar um protocolo, um implante. O que a maioria dos dentistas faz? Ele vai lá, extrai os dentes e coloca o protocolo. Só que ele se esquece de olhar os marcadores inflamatórios sistêmicos do paciente, porque se esse paciente estiver inflamado sistemicamente, esse osso vai sofrer. Ele se esquece de olhar a nutrição do paciente. Então, o que acontece? Você está fazendo um implante, uma cirurgia, num osso já envelhecido, porque provavelmente só precisou do implante porque deu uma inflamação, o osso envelheceu. E você vai fazer isso num paciente que está inflamado sistemicamente e está desnutrido. E aí vai acontecer alguma coisa. Ou esse implante não vai perdurar, ou essa cirurgia pode gerar uma cavitação, que a gente chama de nico, que vai gerar problemas futuros nesse paciente. Por quê que vai formar essas cavitações, essas alterações ósseas? Porque para o osso regenerar, para o osso neoformar, ele precisa, né, de nutriente. Então, se o paciente estiver desnutrido, com deficiência de vitamina D, com deficiência de magnésio, de cálcio, de hormônio, de complexo B, de minerais, esse osso não vai responder corretamente. Não vai. E aí a consequência disso é, ou o paciente perde o protocolo, ou o dentista, ao fazer esses procedimentos, gera no paciente um nico, uma cavitação que gera dor nesse paciente futuramente. Então, a gente tem que entender essa associação entre o processo inflamatório sistêmico gerando alterações na cavidade bucal e o processo inflamatório bucal gerando alterações na parte sistêmica. Então, a Francisca está aqui. Então, Francisco, ó, quando a gente vai... Hoje é a minha indicação, tá? Quando a gente vai fazer uma cirurgia, tirar dentes, colocar implante, não é possível fazer isso sem avaliar sistemicamente o paciente. Não tem como. O dentista que faz isso é um dentista desatualizado.
Então eu recomendo, mude de dentista, vai procurar um dentista da saúde integrativa, vai procurar um dentista, né, que esteja mais antenado a essas mudanças, a essas prescrições, porque senão você vai tentar resolver um problema e vai achar outro, causar outro, né? Então, voltando aqui ao processo inflamatório, voltando ao inflama aging, né? Que eu acho que todo mundo deveria entender esse conceito. Esse inflama aging, ele acontece por dois vieses, né? Ah, não, em Terezinha acho que tem sim, viu? Eu conheço uma em Terezinha, a doutora, deixa eu ver como que é o nome dela, Caroline? Acho que é Caroline. Ela é um pouco da odontologia integrativa, tá? Então, a doutora Renata, ela é da odontologia integrativa, ela tá falando que a integrativa mudou a visão. Exatamente. Existem dois dentistas. Um que não tem visão integrativa e o outro que tem. Então, a hora que a gente começa a ter a visão integrativa, a gente não volta atrás. É um caminho sem volta. Por quê? A gente não está preocupado só com a boca do paciente. A gente está preocupado com a saúde do paciente. Por quê? Não existe boca sem paciente. Então, se você não se preocupa com a saúde do paciente, né? Você não pode ir lá e fazer simplesmente um procedimento sem entender o que está acontecendo na saúde sistêmica do paciente, né? E isso já está mais do que comprovado cientificamente. Vou dar um exemplo bastante simples para vocês entenderem, tá? Imagine um paciente com diabetes do tipo 2. Esse paciente com diabetes do tipo 2, ele está inflamado, certo? Está inflamado. Ele tem excesso de glicose no sangue, ele tem excesso de insulina no sangue. Esse paciente diabético do tipo 2, ele vai ter repercussões na cavidade bucal. Quais repercussões? Ele vai ter gengivite com mais facilidade, ele vai ter periodontite com mais facilidade. Se ele fizer o implante, ele vai perder o implante, porque o osso está todo alterado, tá? O sangue desse paciente está cheio de açúcar. Então, se diabetes do tipo 2 impacta na cavidade bucal, qual é a dificuldade da gente entender que nós temos que tratar o paciente de forma sistêmica antes da gente fazer algum procedimento odontológico? Qual é a dificuldade de entender que antes do paciente ser submetido ao implante, ele tem que ajustar a glicose dele, ele tem que ajustar a insulina, ele tem que desinflamar o corpo? Por quê? Porque se ele coloca o implante num corpo inflamado, a chance de dar errado é grande. E aí as pessoas perdem os protocolos, perdem os implantes. Por quê? Ah, é porque o implante lá, é porque a técnica foi mal feita, o implante não é de boa qualidade, né? Mentira! O paciente perdeu o implante porque não foi avaliado sistemicamente, na maioria das vezes, tá? Claro que tem outros fatores. Mas ele não foi avaliado sistemicamente e o que está acontecendo sistemicamente no corpo vai impactar na cavidade bucal. Então, se não tem essa dificuldade de entendimento que um paciente diabético do tipo 2, ao executar o implante, ele vai ter dificuldades na cicatrização, então não tem dificuldade em entender a inter-relação boca-corpo, corpo e boca. E vice-versa, né? Pacientes que têm infecções bucais com muita frequência, por exemplo, periodontite, né? Tem alterações inflamatórias, já foi comprovado cientificamente que as citocinas produzidas por essa inflamação na cavidade bucal caem na corrente sanguínea e vão atuar à distância, onde? No cérebro. Então, há evidências de que alterações cerebrais, alterações cardiovasculares podem ser causadas pelas citocinas da cavidade bucal. E o contrário é verdadeiro. Toxinas sistêmicas podem chegar na cavidade bucal e alterar a cavidade bucal. Então, a gente sempre tem que pensar na odontologia o impacto desses processos inflamatórios na boca. E a gente precisa entender de inflamação ao tratar um paciente. Como é que eu vejo que um paciente está inflamado? Existem vários indícios dessa inflamação. Você pode olhar pelo corpo do paciente. Então, o paciente eu acabei de fazer a live agora com o Felipe. Um paciente que tem gordura abdominal, ele está inflamado.
Um paciente, né, que tem às vezes uma mancha aqui na região do pescoço, ele tem resistência insulínica. Então comece a observar, pessoas muito acima do peso, com uma mancha no pescoço, ele tem resistência insulínica. Então ele tem um processo inflamatório instalado. Pacientes que reclamam de dores, eu tenho uma artrite, eu tenho uma artrose, eu tenho alguma, né? Eu tenho fibromialgia, eu tenho dor pelo corpo. É um paciente inflamado. Então, olha, pela clínica a gente consegue detectar a inflamação, mas a gente consegue detectar a inflamação e é o que nós recomendamos, né, da odontologia integrativa, é o quê? Associar a clínica aos exames laboratoriais. A hora que a gente pede os exames laboratoriais, a gente faz a análise dos marcadores inflamatórios. Eu tenho inúmeros marcadores inflamatórios. Vou começar pelos básicos. Fibrinogênio, PCR, homocisteína, são marcadores inflamatórios bastante óbvios. Outros não tão óbvios. TGP, TGO, né? No próprio hemograma, eu consigo saber se eu tenho um paciente mais inflamado ou menos inflamado. Os triglicerídeos altos é um sinal de inflamação. O fígado, né, alterado TGP, TGO, TGP e gama-GT muito alterados, é um fígado inflamado. Ferritina muito alta é um sinal de inflamação. Então, tudo isso a gente consegue avaliar através dos exames. Então, primeira providência para a gente detectar um paciente inflamado na hora de a gente fazer uma intervenção na cavidade bucal. Olhar a clínica, as queixas clínicas, fazer uma excelente anamnese e pedir exames bioquímicos, tá? Então, com isso você fecha o diagnóstico de um paciente inflamado. E desnutrido, né? Através da clínica, das queixas clínicas e dos exames laboratoriais, a gente também consegue detectar se esse paciente está desnutrido. Exemplo, mulher com muito cansaço. Gente, é batata. Mulher muito cansada, ela tem deficiência nutricional, ela tem o hipotiroidismo e ela tem, às vezes, queda de cortisol. São 3 fatores que geram esse cansaço crônico e extremo. E aí você, tá bom, a mulher tá cansada e tal, beleza, um dentista não dá nem ouvidos a essa queixa, né? Ela vai falar, ai, nossa, doutora, eu tô tão cansada, tô tão, né, fadigada. E o dentista nem se interessa por essa queixa da paciente. Só que essa queixa clínica é decisiva, né, para você investigar alterações sistêmicas que vão impactar no seu tratamento. Então, uma mulher desnutrida, sem cortisol e com hipotiroidismo, se você colocar um implante nessa mulher, ela vai perder o implante, mais cedo ou mais tarde, tá? É fato. Por quê? Porque os hormônios da tireoide impactam no osso, né? Os nutrientes, especialmente minerais, complexo B, vitamina D, impacta no osso. Então, né? Você tem que pedir exames. Não tem como você atender uma paciente hoje, um dentista hoje, sem fazer essas avaliações no paciente, né? Fazer um implante só com raio-x panorâmico, né, sem olhar mais nada do paciente. Isso não existe, gente. Para quem é paciente aqui, se o dentista vai fazer um implante em você e ele não solicita exames, ele não quer saber se você está inflamado ou não, mude de dentista. Por quê? Porque vai dar errado esse implante. Mais cedo ou mais tarde você vai perder o implante, você vai ter mais perda óssea, vai ter repercussão. E aí você perde o implante que custou uma fortuna. Então, o que é melhor? Você fazer o exame, esperar alguns meses, às vezes tem que esperar alguns meses para fazer o implante, né? Porque se o seu osso estiver muito ruim, se você estiver muito inflamada, se você estiver com alteração hormonal, você tem que corrigir isso primeiro para depois você fazer o procedimento odontológico, né? Que é um procedimento odontológico invasivo, que vai demandar a ação do seu corpo para reparo tecidual e depois, né, você vai ter ali a melhoria de tudo.
Então, se você inverte o processo, você não dá condições ao seu corpo de responder a esse procedimento. E mais um detalhe, raciocinem comigo. Eu tenho um paciente inflamado e eu vou causar mais inflamação nesse paciente, porque uma cirurgia odontológica, ela é inflamatória por si só. Ela vai causar inflamação. Então, olha, eu tenho um paciente inflamado e eu estou causando uma inflamação. O que eu estou fazendo? Eu estou potencializando o processo inflamatório nesse paciente. Então, o corpo vai precisar de muito mais energia, muito mais investimento para a gente conseguir corrigir esse processo inflamatório exacerbado, tanto sistemicamente quanto na cavidade bucal. Então, isso é essencial. Isso é essencial de vocês entenderem. Eu só estou vendo aqui se tem alguma pergunta. Em Lavra, se tem algum dentista integrativo? Acho que não. O melhor que eu conheço em Lavras é o Álvaro. Ele é o melhor. Ele não tem formação integrativa, assim, né? Classicamente, mas ele entende muito de tudo isso que eu tô falando. Tá? Então, o Álvaro é um dentista que eu recomendo em Lavras. Então, em Porto Alegre eu não sei, mas deve ter bastante dentista integrativo em Porto Alegre, tá? Aí tem alguém falando da pomada minâncora. Aí, ó, a Patrícia tá falando, a boca dela está péssima por osteoporose. Exatamente, gente. Da mesma forma que a gente tem osteoporose nos ossos longos, a gente tem osteoporose na cavidade bucal. E um detalhe que muitos dentistas às vezes nem sabem, né? A gente consegue dar diagnóstico de osteoporose e osteopenia só com raio-x panorâmico. Então, uma das formas mais baratas e eficientes de dar diagnóstico de osteoporose é fazendo um raio-x panorâmico. É simples e fácil. Você não precisa fazer aquelas densitometrias ósseas que são caras, que tem que fazer um tanto de coisa. Faça um raio-x panorâmico e leve a um dentista integrativo que ele vai te dar diagnóstico de osteopenia ou osteoporose. E aí, o que a gente tem que fazer quando a gente tem uma mandíbula com osteopenia e osteoporose? Ou o que a gente tem que fazer quando eu tenho um paciente com osteoporose no fêmur? O osso é o mesmo, né? É igual. O que a gente tem que fazer? A gente tem que desinflamar o paciente, nutrir o paciente e depois repor. Repor o quê? Normalmente os hormônios. Porque a osteoporose ela é mais prevalente em mulheres, né? Homens também têm, mas é mais prevalente em mulheres, a partir do climatério e menopausa. Então a gente sabe que tem várias coisas que vão gerar osteoporose. Tem deficiência de vitamina D, deficiência hormonal, deficiência de minerais. O osso precisa de tudo para ter neoformação, assim como qualquer tecido do nosso corpo. O nosso corpo não funciona só com hormônio, o nosso corpo não funciona só com nutriente, o nosso corpo não funciona só com vitamina D. A gente precisa de tudo. E uma coisa muito importante, que é essa inflamação do envelhecimento, né? O inflama-aging, gera no nosso paciente, gera na gente mesmo, é diminuição da atividade mitocondrial. Uma coisa que eu tenho falado muito também nas minhas lives é a gente começar a prestar atenção nas mitocôndrias. Porque quando a gente envelhece, a gente vai gerar a inflamação e a inflamação nos faz envelhecer. Como? Diminuindo a atividade mitocondrial. Então a gente envelhece porque as nossas mitocôndrias diminuem o funcionamento. É triste isso, mas é a verdade. Então o que a gente tem que começar a entender? A gente tem que começar a desinflamar o paciente e ao mesmo tempo melhorar a energia mitocondrial desse paciente. A gente tem ativos, tem substâncias, tem hormônios, tem várias coisas que a gente pode fazer para aumentar a atividade mitocondrial. Mas a gente tem que ensinar ao nosso paciente
Ah, dentista tem que ensinar isso? Tem, gente. A gente tá tratando de gente, a gente não tá tratando de dente nem de boca, a gente tá tratando de gente. Eu tô com um paciente aqui na minha frente, eu não vou ensinar tudo que eu sei para ele? Claro que vou, né? Não é proibido em lugar nenhum a gente ensinar as coisas aos nossos pacientes. E assim como eu posso ensinar o padeiro, eu posso ensinar a menina que vem aqui em casa fazer faxina, eu posso ensinar uma amiga minha que eu encontro na rua. Ensinar, a gente tem que ensinar aos nossos pacientes. E o que a gente vai ensinar aos nossos pacientes para melhorar a atividade mitocondrial? Vou dar aqui alguns exemplozinhos bem simples. Fazer atividade física, ter músculo. Quanto mais músculo você tem, mais mitocôndria você tem. Outra coisa que pode fazer, ensinar que o frio, né? Passar frio, não é passar frio congelante não, mas a gente sentir um pouco de frio aumenta a atividade mitocondrial, porque você precisa de mais energia para esquentar o corpo. Vou dar um local onde você vai passar um frio momentâneo que ajuda várias coisas. Tomar banho frio de manhã cedo. Simples assim. Tomar banho frio. Ah, não dou conta de tomar banho frio. Ah, não consigo. Ah, a gente tem que treinar, né? Porque o banho frio, você joga uma descarga fria no corpo, o corpo tem que reagir a esse frio. Como que ele reage? Aumentando a temperatura do corpo. Claro que não vai ser de um dia para o outro que as suas mitocôndrias vão aumentar, mas à medida que você expõe o seu corpo ao frio, ele entende, nossa, eu preciso aumentar minhas mitocôndrias, porque senão eu não consigo gerar energia. E isso faz com que as mitocôndrias aumentem de volume. Então, olha, duas coisas fáceis de fazer. Atividade física, tomar banho frio e reduzir um pouquinho as calorias que você come. Você tem que ensinar o seu corpo que às vezes ele está passando uma certa dificuldade. Então você reduz as calorias, passa frio, né? E vai fazer musculação, porque a musculação é um estresse ali momentâneo para o corpo. Então o estresse agudo, que a gente chama de hormese, aumenta energia mitocondrial. Seu corpo fala assim, deixa eu melhorar essas mitocôndrias para poder ter energia para sobreviver. Então são coisas simples que você pode fazer ao longo do dia, ao longo do tempo, que vai aumentar a atividade mitocondrial. E sem mitocôndria, o nosso osso não responde, o nosso cérebro não responde, nada responde no nosso corpo. Você pode até nutrir, vai ajudar um pouco as mitocôndrias, né? Ajuda até um pouco, não, eu tô sendo muito injusta, a gente ajuda bastante. Mas o corpo tem que entender que ele está passando por um momento de estresse. Estresse crônico, assim como inflamação crônica, é péssimo para a saúde. Mas estresse agudo, assim como inflamação aguda, é necessário. Então, essa hormese para a gente estimular o nosso corpo é essencial. Então, sabe aquela pessoa sedentária que não faz nada, que não faz musculação, não faz atividade física? As mitocôndrias delas vão envelhecendo e vão diminuindo a atividade mitocondrial, vão reduzindo, e isso impacta no corpo todo, inclusive na osteoporose, na neoformação óssea. Sem mitocôndria, o osteoblasto, que é a célula ativa do osso, não consegue ter energia para poder produzir o que tem que ser produzido, que é a matriz orgânica. Sem mitocôndria, o nosso fibroblasto não dá conta de produzir o que ele tem que produzir, que é colágeno. É por isso que a gente fica sem colágeno, né? Então, eu sei que tem um tanto de mulher aqui na live, as minhas pacientes e as minhas seguidoras. A gente tem, por exemplo, um exercício fácil de vocês fazerem, não é muito agradável, mas você colocar o rosto numa água gelada sempre é bom. Por quê? Porque faz uma vasoconstrição, reduz a oxigenação, aumenta as mitocôndrias e os fibroblastos ficam mais ativos. Aumenta colágeno? Aumenta, desde que você tenha condições de produzir colágeno, né? A Renata, né, que é uma dentista integrativa, a Renata atende lá em Santos. Ela tá falando aqui que as cirurgias dela são completamente diferentes e são super planejadas depois que ela entrou na integrativa, tá? Então, se vocês quiserem fazer implante lá em Santos, procure a doutora Renata Marinho. Ajuda muito.
Ah, o dentista de Lavras, o que eu conheço e recomendo é o Dr. Álvaro. É Álvaro, não sei o sobrenome dele, mas ele já foi meu aluno, né? Eu já morei em Lavras, dei aula no curso de odontologia em Lavras, e ele é um excelente dentista e dos que eu conheço em Lavras é o que tem a visão mais integrativa, tá? Ele e a mãe dele. Ah lá, a doutora Ana Braga atende em Porto Alegre, ó. Já vai aparecer vai aparecendo aí os dentistas, tá? E como desinflamar? Aliás, a doutora Esther tá falando, Ilib, ótimo para energia mitocondrial. Exatamente. Ah, Francisca, eu amo essa doutora Lina. Obrigada, Francisca. Vou voltar aqui. Como desinflamar? Então, vou voltar na inflamação, né? Que é a causa de todas as doenças. Na verdade, existem duas causas básicas das doenças. Uma externa, que é a inflamação. Então, pode saber, se você está doente, você está inflamado. Ponto. Essa é a primeira verdade que você tem que entender. Então, essa é a primeira causa base das doenças. Qualquer doença, tá, gente? Pode ser câncer, pode ser osteoporose, pode ser fibromialgia, pode ser artrite, pode ser queda de cabelo, qualquer coisa, qualquer sinal e sintoma clínico. Se você tem isso, significa que seu corpo está inflamado em um grau maior ou menor. Esse é o ponto. Aí a gente está falando de uma coisa mais macro, né? É o tecido inflamado. Aí tem uma causa mais básica ainda das doenças, que aí a gente vai entrar no micro, lá dentro da célula, que é o envelhecimento das mitocôndrias. Então, se a gente for pensar de dentro da célula para fora, a causa base ou a causa raiz das doenças é o envelhecimento das mitocôndrias. É o estresse oxidativo produzido pela mitocôndria que gera o envelhecimento do tecido e da própria mitocôndria. Eu sei que às vezes é difícil vocês entenderem, né? Mas tem duas causas raízes das doenças: a alteração mitocondrial e a inflamação, tá? A alteração mitocondrial gera inflamação e a inflamação gera alteração mitocondrial. Vocês têm que entender também que o nosso corpo é tudo um sistema de ciclo vicioso. Igual eu falei na live hoje com o Felipe. À medida que a gente tem muito tecido adiposo, o tecido adiposo gera inflamação. Por quê? Porque o tecido adiposo libera citocinas pró-inflamatórias. Ah, mas a citocina atua na cavidade bucal? Atua. Então, o paciente que tem muito tecido adiposo, está acima do peso, está produzindo mais citocinas pró-inflamatórias, esse paciente vai ter mais alterações bucais. É óbvio, porque atua lá no osso, atua em tudo na cavidade bucal. E aí, olha, eu tenho excesso de tecido adiposo gerando inflamação, e quanto mais inflamação eu tenho, mais tecido adiposo eu vou ter. Então, gera um ciclo vicioso. Aí, microscopicamente, né, ali no tecido, acontece o mesmo ciclo vicioso. Quanto mais inflamação eu tenho, maior é a alteração mitocondrial. Quanto maior a alteração mitocondrial, mais inflamação eu tenho. E aí eu tenho que atuar onde? Para eu quebrar esse ciclo vicioso? Eu tenho que atuar nas duas vertentes, né? Eu tenho que começar a melhorar a energia mitocondrial. Eu tenho que começar a desinflamar o corpo para eu poder quebrar esse ciclo vicioso. Isso vale para tudo. Ah, eu tô com osteoporose na mandíbula. Eu vou atuar onde? Né? Ah, eu vou ter que atuar sistemicamente. Eu vou ter que desinflamar, eu vou ter que melhorar a energia mitocondrial, eu vou ter que nutrir esse paciente para ele ter os nutrientes suficientes para o osso gerar um reparo. Então, eu não consigo atuar sozinho. Não adianta eu dar cálcio para o paciente, sendo que ele, né, vai melhorar a osteoporose. Não vai. Não adianta eu só dar vitamina D para o paciente. Ele vai melhorar a osteoporose? Não vai. Então, né, ele pode até ali usar a vitamina Dzinha dele ali e tal, pode até melhorar um tiquinho, mas não vai melhorar 100%. Porque o 100% é a gente atuar em todas as frentes. E é por isso que o dentista integrativo atua em todas as frentes. Eu não posso só suplementar a vitamina D, eu não posso só suplementar um cálcio.
não vai resolver o problema do paciente. E essa visão geral é o que vai determinar a gente fazer procedimentos, fazer intervenções na cavidade bucal com segurança. Porque o que a gente vê hoje é o quê? Não estou falando mal aqui, né, dos meus colegas que não são integrativos. Eu espero que os colegas que não são integrativos, que eles passem a ser integrativos. Mas hoje, infelizmente, existe o dentista que faz um procedimento cirúrgico sem pedir um hemograma do paciente. Vocês já pensaram o absurdo que é isso? Um hemograma custa R$ 27. No hemograma dá para a gente inferir várias coisas em relação a esse paciente. Dá para inferir se ele tem inflamação, dá para inferir se ele está desnutrido, dá para inferir se ele está inflamado, dá para a gente ver tudo praticamente no hemograma. Agora eu pergunto aqui, quantos dentistas sabem interpretar o hemograma corretamente? Quantos? Eu conto nos dedos. Né? Às vezes até os integrativos têm dificuldade de interpretar o hemograma. Então isso é uma coisa tão elementar que a gente não pode ter dificuldade de interpretar o hemograma. E eu sei que a gente tem essa dificuldade de interpretar hemograma porque na faculdade a gente não aprende. E eu sei de cadeira porque eu fui professora universitária, talvez uma das únicas professoras que falava de hemograma na sala de aula, numa aula de patologia. Pessoal, ó, gente, hemograma, olha só o que a gente vai ver e tal, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro. E nem fazia parte da grade da patologia, mas eu gostava de falar de hemograma. Por quê? Porque a partir do hemograma a gente sabe quase tudo do paciente. Né? Claro que outros exames são importantes, mas o hemograma é a base, dá pra gente inferir muita coisa. Então eu quero, né, com essas lives que eu vou fazer, mais voltada para odontologia, mostrar que fazendo o básico bem feito, a gente consegue melhorar a qualidade de vida do paciente, a gente consegue fazer esse paciente ter mais resultados nos procedimentos odontológicos e a gente consegue dar longevidade a esse paciente. Então pensa que vantagem. Eu trato o meu paciente com qualidade, ensino sobre saúde para esse paciente, proporciono longevidade a esse paciente e quanto mais longevo for esse paciente, mais ele vai voltar ao dentista para se tratar, porque a hora que ele curar a doença, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer melhorar a sua estética, vai querer ficar mais bonito, porque a gente quer chegar a 80 anos bonito, né? Todo mundo quer. Então, o dentista, ele tem que começar a ter essa visão geral do paciente. E sem neura, a gente está fazendo tudo dentro da nossa habilitação. Na faculdade, a gente estuda fisiologia, a gente estuda hormônio, a gente estuda... Só que os dentistas não dão muita importância a isso, né? Nem dentista, nem nenhum profissional da área de saúde dá importância às matérias básicas. Isso é um fato. Mas as matérias básicas, e eu fui professora de todas as matérias básicas que existe na faculdade, eu dei aula de bioquímica, eu dei aula de farmacologia, eu dei aula de patologia, eu dei aula de fisiologia, de embriologia, de citologia, de histologia. Já dei aula de todas as matérias. Era raro os alunos que se interessavam mais profundamente. Da patologia, então, só uns ou outros. Então, se eu não tenho essa base, né, se eu estou preocupado só lá na frente, na hora que eu vou fazer uma restauração, na hora que eu vou fazer um canal e tal, a base falta em todos os dentistas. Essa é a verdade. Só que falta não porque não existe na grade, falta porque o dentista não foi ensinado a dar importância ao conhecimento básico. Porque se você sabe fisiologia, se você sabe bioquímica, se você sabe embriologia, histologia, né? Se você sabe essa base, você sabe interpretar tudo que está acontecendo na cavidade bucal e associar o sistêmico e vice-versa. Então é isso que eu quero ensinar aos dentistas, né? Com essa sequência de lives que eu vou fazer toda quinta-feira às 21 horas. Não é só para dentista, tá? Os que não são dentistas podem participar também. Mas o meu objetivo é expandir a odontologia integrativa. Para aquele dentista que não sabe interpretar um hemograma de forma correta, ele passe a interpretar esse hemograma de forma correta.
E isso vai ajudá-lo na clínica, vai agregar valor ao tratamento desse dentista, ele vai ter resultados melhores, ele vai proporcionar mais saúde ao seu paciente. Por quê? Porque, em última análise, nós não somos dentistas, nós somos profissionais da saúde. E todo profissional da saúde, ele tem que entender o paciente de forma integral. Né? Não adianta você querer tratar qualquer coisa se você não sabe relacionar o que está acontecendo com o paciente com outras alterações. Vou dar um outro exemplo do impacto do processo inflamatório bucal no corpo. Vocês vão ficar chocados, né? Mas o meu objetivo é isso mesmo, tá? Deixar vocês assim, meu Deus, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui importante para eu responder. O meu Instagram, ele não vai atualizando aqui os comentários, mas, né, eu vou passar aqui. Então, deixa eu dar um exemplo aqui que vocês vão olhar e falar assim, meu Deus, isso nunca me foi falado. Já tem pessoas falando, né, e já é uma máxima na odontologia integrativa. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem um canal na sua boca, um tratamento endodôntico, e esse tratamento endodôntico não foi bem feito, né? Não foi feito lá daquela forma tradicional, lá de trás e tal, né? O tratamento endodôntico, a gente não consegue esterilizar o canal, né? O canal é onde a gente coloca lá a obturação do canal, o gutta-percha, então não tem nada estéril. O canal não foi estéril, ele foi limpo, ele não foi esterilizado. O gutta-percha não é esterilizado, né? Então tem contaminação. Se esse canal não for bem feito, se ele não for feito com um padrão de qualidade muito grande, esse canal que está na sua boca é um fator de liberação de toxinas, de citocinas pró-inflamatórias, e essas citocinas pró-inflamatórias, elas caem na corrente sanguínea e atuam à distância. Então, não é para vocês ficarem desesperados, é para vocês começarem a pensar sobre isso. Então, se eu tenho um canal maltratado, se eu tenho um canal ali que a gente olha, que já tem uma rarefação ali na raiz, né? Esse canal, ele está produzindo citocinas pró-inflamatórias que estão caindo na corrente sanguínea e vão atuar à distância. E qual é o problema dessas citocinas sendo jogadas na corrente sanguínea cronicamente? A gente acabou de dizer que inflamação crônica é a base de todas as doenças. Então, uma citocina que está produzido no canal, que está sendo ali reproduzida naquele canal, ela vai atuar lá na mama, no fígado, no rim, no intestino, vai. E isso pode gerar doença no paciente. Então, olha a nossa responsabilidade como dentista integrativo. A gente tem que saber fazer essas avaliações, né? A gente tem que saber se esse canal está bem tratado, se esse canal foi feito com procedimentos adequados à odontologia integrativa. Um dos procedimentos que pode ser feito, né, ao realizar o tratamento de canal é ozonioterapia, para ajudar, né, a eliminar os micro-organismos daquela região, de dentro do canal. Então, tudo isso faz parte da odontologia integrativa. E o dentista que não está se preocupando com isso, ele está ficando fora do mercado. Ele vai ficar fazendo só o básico sem gerar resultado excelente, né? Porque você pode fazer o básico bem feito e ter excelentes resultados, mas nesse caso ele vai fazer o básico e o resultado vai ser ruim, porque isso vai impactar na saúde do paciente a longo prazo. Assim como eu falei da cirurgia, né? Quantos dentistas, a maioria, né? 90% dos dentistas fazem exodontia, né, de terceiro molar sem pedir um exame para saber se o paciente está inflamado ou não, ou desnutrido. E aí o que acontece? Esse paciente,
ele não consegue cicatrizar o osso corretamente. E aí gera-se uma cavitação que a gente chama de nico. E essa cavitação, ela pode gerar dor no paciente à distância. Gente, eu vou ter que tirar o meu fone e vou colocar o carregador aqui, tá? Peraí. A minha bateria vai acabar. Vocês estão continuando a me escutar? Tá? Tá me ouvindo? Sim ou não? Bom, então eu tirei o fone, se der algum ruído aqui, tá? É porque eu tirei os fones, mas porque eu precisei de carregar minha bateria, que eu fiz 2 lives seguidas e a bateria tá acabando. Então, esses detalhes são muito importantes para a gente entender a importância da odontologia integrativa. Então, a gente tem que se preocupar na hora de fazer uma cirurgia no paciente, a gente tem que se preocupar na hora da gente fazer um tratamento endodôntico do paciente, a gente tem que se preocupar na hora que a gente vai fazer a restauração, o tipo de restauração que eu vou fazer. E, infelizmente, né, uma má notícia, né, para os dentistas, os amálgamas, eles são prejudiciais à saúde, tá? Né? Já tem coisas mostrando, né, que os amálgamas, eles vão trazer prejuízo à saúde do paciente com intoxicação de metal, com intoxicação de mercúrio. E aí são as alterações da cavidade bucal que vão impactar sistemicamente no paciente. E agora, só para finalizar a live, eu quero falar de uma coisa que pode impactar o paciente na cavidade bucal. Um exemplo, o paciente com parasita, o paciente com uma parasitose. Essas parasitoses, elas podem causar, por exemplo, bruxismo no paciente. Então, quantos dentistas tratam bruxismo só colocando uma plaquinha na boca do paciente, uma placa rígida, o que é pior ainda, né? Então, a gente tem que fazer isso tudo, a gente tem que fazer essa avaliação sistêmica para a gente tratar o paciente bucalmente e vice-versa. Então, quantos pacientes a gente trata bruxismo? A gente não, né? O pessoal da odontologia integrativa não trata dessa forma. Mas quantos dentistas tratam o paciente com uma placa rígida, bruxismo, e manda o paciente dormir com essa placa? Pelo amor de Deus, gente, isso não é forma de tratar bruxismo, não. Né? Hoje, se houver necessidade de tratar bruxismo usando uma placa, a gente pode usar a odontologia miofuncional. A odontologia miofuncional, ela tá aí para isso. Né? O que é odontologia miofuncional? A gente trabalha a musculatura da face, a gente usa aparelhos que modelam os músculos, a posição da língua, a respiração nasal e vai melhorar o bruxismo se o problema for a parte aqui, né, bucal. Mas se o problema for uma verminose? Quantos dentistas conseguem interpretar o hemograma e saber se o paciente tem uma verminose ou não? Quantos? Eu conto nos dedos os que sabem, exceto os da integrativa, que já estão mais avançados, né? Mas os dentistas da clínica comum, quantos conseguem fazer isso? Acho que quase nenhum. Eles nem sabem qual é a célula que a gente olha, ou quais são as células que nós olhamos que determina a verminose. Eles não sabem, né? Então, esses detalhes são importantes para a evolução da odontologia. Eu acho que a odontologia, ela tem que ser menos técnica e mais voltada para a saúde. Eu não estou aqui invalidando, obviamente, os procedimentos técnicos, são super importantes, né? As facetas dentárias, essa parte de estética, tudo isso é super importante e eu acho que a odontologia tem que abraçar para ela da melhor forma possível, especialmente a harmonização orofacial, né? Nós, dentistas, conseguimos fazer procedimentos na face muito melhor do que os médicos. E eu só vou em pessoas que fazem harmonização orofacial se for dentista, né?
Por quê? Porque eu privilegiei a classe e confio mais nos dentistas. Claro que os dentistas que estudam mais e tal, né? Mas a gente tem que valorizar essa área também, mas todas essas áreas dependem da odontologia integrativa para o procedimento se dar bem. Então, vou só para finalizar a live, eu falei muito das outras coisas, mas vou falar da harmonização orofacial. Quantos dentistas fazem procedimentos de harmonização orofacial e não tem o resultado desejado? Não tem o estímulo da produção do colágeno. Você põe um ácido hialurônico daqui 2 dias ou 3 dias, a hora que acabou o inchaço, o ácido hialurônico já acabou. Por que será que isso está acontecendo? Né? Por que quando você faz um procedimento estético, né, de harmonização orofacial e a paciente dali 15 dias já acabou o ácido hialurônico, o efeito já não existe mais, a gente não consegue recuperar a face com a produção de colágeno? Por que será? Porque essa paciente, muito provavelmente, ela tem 2 coisas básicas que não vão favorecer a produção de colágeno. Não tem, ela tá inflamada e não tem uma mitocôndria que funciona, né? E a alimentação também, isso mesmo, Theo. A Theo é uma paciente minha, já sabe tudo de alimentação. E a alimentação também, né? É decisivo para isso. Açúcar, isso mesmo, ela sabe mais que muita gente. O açúcar faz glicação, né, no colágeno. Mas antes disso, né, a gente tem que tirar os fatores inflamatórios, um deles é o açúcar, melhorar a atividade física, né, desinflamar o corpo e melhorar a capacidade mitocondrial dessa paciente. E aí sim você vai ter resultado no seu procedimento. Gente, isso vale para tudo, tá? Vale para harmonização orofacial, vale para implantodontia, vale para cirurgia bucomaxilo, vale para periodontia, vale para ortodontia. Ortodontia é uma área, nossa, que os dentistas precisam ser muito integrativos. Porque imagina você movimentar um dente com uma paciente ou de um paciente que está com hipotireoidismo. Você já imaginou a complicação que vai ser? O paciente tem hipotireoidismo, está todo desregulado e coloca um aparelho ortodôntico nesse paciente. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ter perda óssea. Essa movimentação ortodôntica vai fazer ele ter uma perda óssea gigantesca. Por quê? Porque se você não tem uma tireoide funcionando, você não tem neoformação óssea adequada. Então, olha, eu achei que o osso era só falta de vitamina D. Não. Eu preciso de tireoide funcionando, eu preciso de estradiol, eu preciso de progesterona, eu preciso de testosterona, eu preciso de vitamina D, eu preciso de um cortisol controlado. Por quê? Porque se eu tiver excesso de cortisol, o meu osso não vai ser formado. Se eu tiver baixa de cortisol, o meu osso não vai ser formado. Então, olha, não adianta eu pegar um item só e tentar resolver o problema com um item. Não vai dar certo. Né? Por isso que a palavra é integrativa. Eu tenho que integrar tudo, construir um mapa mental, né? Uma coisa que a gente tem que fazer ao estar atendendo o paciente é construir um mapa mental. E esse mapa mental, ele vai juntar as peças do quebra-cabeça para chegar no final, te dar o direcionamento, o que você tem que fazer. Qual é a caixinha que você tem que mexer primeiro? Você vai ter que mexer em todas as caixinhas, mas você vai ter que aprender e mexer nas caixinhas até tudo tá organizado. Então, esse mapa mental, se você não tem ele, você não consegue atender um paciente integralmente, porque você vai ficar ali... não, eu vou só mexer com vitamina D. Eu vou só dar testosterona. Eu só vou dar complexo B. Não vai dar certo. O nosso corpo é um inteiro. Eu preciso de tudo balanceado. Eu até falo essa frase também com os meus alunos, né? A gente não tem que ter equilíbrio. Essa palavra equilíbrio não existe na fisiologia. Existe balanço. Em alguns momentos eu preciso de uma coisa alta,
em outros momentos eu preciso dessa mesma coisa baixa. Então não é equilibrado. Equilíbrio é isso aqui, ó, igual. Então eu tenho que ter isso aqui, ó, balanço ao longo do dia, ao longo do tempo. Então, se você não entende isso, você não consegue tratar o seu paciente. É impossível você tratar seu paciente. E aí, né, pensando nisso tudo, a gente vai fazer essa sequência de lives para a gente conversar sobre odontologia integrativa, para a gente talvez, né, dar tempo até da gente construir esse mapa mental, da gente fazer associações mais aprofundadas, porque tem muita coisa que a gente, né, que às vezes a gente só fala superficialmente. Vou falar uma coisa aqui que é superficial. Obrigada, Kátia. Isso, Francisca, vamos resolver esse problema aí odontológico, né? Não dá para fazer implante sem tá tudo organizadinho, não. Mas olha só uma coisa que as pessoas não falam e as pessoas não aprendem. Eu falei isso lá na live com o Felipe e vou repetir aqui de novo. A gente só fala de vitamina D. Tem que ter vitamina D, tem que ter vitamina D, vitamina D, vitamina D. Vocês sabiam que nosso corpo tem 2 vitaminas D? Na verdade, ela tem até mais, né? Mas eu tenho uma vitamina D inativa, que é a 25-hidroxivitamina D, e eu tenho a vitamina D ativa, que é a 1,25-hidroxivitamina D. Bom, e qual que é o impacto disso? Vou falar para vocês. Quando a gente pede a dosagem de vitamina D, a gente pede a 25-hidroxivitamina D. E todo mundo quer subir a 25-hidroxivitamina D. Beleza, tem que subir mesmo. Mas a pergunta que eu faço, quantas pessoas olham se está tendo conversão da 25-hidroxivitamina D em 1,25-hidroxivitamina D? Quase ninguém. Porque quase ninguém pede 1,25-hidroxivitamina D. E aí eu vou dar uma péssima notícia para vocês, uma boa notícia, né? Porque aí agora vocês já aprenderam. Então, se você tem vitamina D alta, que é a 25-hidroxivitamina D, mas se você tem a 1,25 vitamina D baixa, significa que a sua vitamina D não está atuando. Então não adianta ter ela alta, a 25 hidrox. Você tem que conseguir fazer seu corpo fazer a conversão dessa vitamina D na vitamina D ativa. E sabe onde que essa conversão acontece? No rim. E quantas pessoas estão com o rim sobrecarregado? Muitas. E aí não adianta você suplementar a vitamina D, porque o seu rim não está dando conta de fazer a conversão. Vai melhorar a osteoporose com essa vitamina D, a 25-hidroxivitamina D alta? Não. Por quê? O que vai atuar na célula é a 1,25-hidroxivitamina D. Então, são esses detalhes que eu falo de mapa mental, né? Mapa mental. Então, se você não tem isso na sua mente, né? E aí eu tô falando mais para os profissionais de saúde, mas ajuda os pacientes a entenderem, porque aí eles conseguem conversar com o profissional de saúde de igual para igual, né? Eles não ficam lá sem saber o que está acontecendo. Mas se você não tem esse mapa mental, você não consegue tratar o seu paciente de forma integral. Não tem como, tá? Então, são esses detalhes que a gente tem que ir aprendendo na odontologia integrativa e juntando tudo para que possamos proporcionar o melhor resultado aos nossos pacientes. E para a gente construir esses mapas mentais, a gente tem que estudar, né? E eu tô falando para os dentistas, estudar, estudar, estudar. E uma coisa que eu faço muito, que me ajuda demais, é o quê? Eu atendo muitos pacientes por dia, né? Então eu vejo muito exame, muito exame. Eu vejo vários exames ao longo de um dia. E qual é o treinamento que eu faço quando eu estou diante de um paciente com o exame dele? Eu vou sempre associando a clínica que eu estou vendo com o exame do paciente. E aí, essa associação é muito interessante, por quê? Porque você já consegue saber, né? Então, o paciente fala assim, doutor, eu tô sentindo isso, isso, isso. Eu já sei onde tá o problema, né? Eu falo, é ali, ali, ali. Mas eu faço isso depois de eu ter criado esse mapa mental na minha mente, né? Ter feito inúmeras relações. Então, os dentistas têm que estudar. Não dá pra gente começar, né? Eu faço até uma
não é uma crítica, né, mas uma observação. Não dá pra gente começar a ficar prescrevendo hormônios sem entender onde que tá atuando, sem entender as vias metabólicas desses hormônios. Por quê? Né? Eu vou dar ali uma pregnenolona. Você sabe a via metabólica da pregnenolona? Você sabe para onde que ela pode ir? Se você não sabe isso, então você não pode prescrever. Porque se o paciente ligar para você e falar assim, ô doutora, eu tô usando aquele remédio lá, porque o paciente fala que é remédio, né? Mas não é remédio não, tá? É suplementação. Eu tô usando aquele remédio lá, mas eu tô sentindo tal coisa. E aí, você vai falar assim, não, isso aí não tem nada a ver, não. Às vezes tem. Porque a via metabólica desses hormônios é uma via metabólica que nós precisamos saber detalhadamente. É igual a via metabólica da vitamina D. Não dá pra gente prescrever vitamina D sem entender a via metabólica. Por quê? Porque senão você vai achar que tá dando certo e não tá dando certo, tá? E por que não tá dando certo? Porque a via metabólica não tá funcionando. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, né? Já tô finalizando a live, tá? São 10 horas e eu tenho que dormir daqui a pouquinho. Outra coisa que é sagrada para mim é meu horário do sono, tá? Até que ultimamente eu tô trabalhando um pouco mais, mas aí eu tô dormindo um pouquinho mais, mas sono para mim é sagrado. Eu durmo cedo e acordo cedo, todo santo dia na minha vida. É outra coisa que vocês têm que aprender a fazer também. Dentistas têm que ser exemplo para os seus pacientes, especialmente os integrativos. Então, se você não tem saúde, como é que você vai exigir saúde do seu paciente? Não tem jeito. Isso aí é impossível. Você convence pelo exemplo e não é pela fala. Porque eu vejo muita gente só falando, mas não faz nada do que fala. E aí o que acontece? O paciente vai assim, mas se ele não faz, eu vou fazer? Claro que não. Então, nós, dentistas, temos que ser o exemplo. A gente tem que convencer o nosso paciente, não com a nossa fala, com o nosso exemplo, com os nossos resultados. Porque se eu não tenho resultado, como é que eu vou exigir resultado do paciente? Impossível, não tem como, tá? Isso é muito importante também. Então, se você quer, né, fazer uma odontologia integrativa, a primeira coisa que você tem que fazer é uma saúde integrativa em você, né, no dentista. Deixa eu só responder aqui dessa seguidora aqui. Estou com sangramento, suspendi o estradiol desde 14/6, infelizmente continuo sangrando, mas continuo sangrando. Tive que suspender também a progesterona. Além do sangramento, estou com dor de cabeça, tenho 56 anos, menopausa. Então, é difícil eu responder isso pra você, né? Esse sangramento aí, como você tem 56 anos, pode ter sido pelo estradiol. Estradiol alto, alguma coisa aí, esse estradiol estimulou o seu endométrio e ele começou a proliferar e tá sangrando. Então, eu não sei, né? Eu não conheço toda a sua prescrição, mas eu não interromperia a progesterona, não. A progesterona faz um balanço com o estradiol, então às vezes a gente precisa até subir a dose da progesterona, mas aí para eu te responder eu preciso de olhar o todo, né? Eu não consigo dar um direcionamento olhando só um pedacinho. Bom, gente, então é isso, porque já deu 10h05 e eu tenho que dormir, tá? Já tô super cansada, olha meu olho de cansaço já, porque hoje o dia foi pauleira. Mas é isso que eu tenho para falar para vocês, né? A visão integrativa do dentista, ela tem que ser uma visão integrativa que ele aplica, que o próprio dentista aplica nele. Então, antes de você querer tratar um paciente, você tem que tratar a si próprio. E a hora que você trata a si próprio, você começa a ver o que dá certo e o que dá errado. Tá? Então, a gente tem que fazer esse esforço. Nós temos que ser o exemplo, nós temos que convencer os nossos pacientes com os nossos exemplos, tá?
Então é isso, eu vou voltar mais vezes, né, para falar sobre odontologia integrativa aqui nas lives. Acho que vai ser toda quinta-feira às 21 horas. Talvez eu jogue para mais cedo, tá? Porque chega esse horário, eu já tô bem cansado, porque eu acordo 6 horas da manhã todos os dias. Então é um ciclo circadiano muito longo, né? Eu tenho que ter cortisol 6 horas da manhã e eu ainda tem que ter cortisol 10 horas da noite. O meu corpo não aguenta. Então, talvez na próxima eu adiante essa live, coloco ela mais cedo, porque eu tô achando muito tarde, 9 horas. Mas toda quinta-feira eu vou falar sobre odontologia integrativa. E mais na frente, né, acho que vai ser em julho, eu vou abrir uma sequência de aulas, serão 3 aulas online gratuitas para os dentistas, tá? É só para os dentistas, para a gente aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. Então, as aulas, eu acho que vai ter uma aula de exames, tá? Que eu vou falar mais profundamente sobre interpretação de exame. Eu acho que é uma aula de hormônio e tem mais uma aula, que agora eu não tô lembrando, porque o meu cérebro já acabou a energia mitocondrial, tá bom? A minha energia mitocondrial cerebral acabou de acabar, então eu preciso dormir agora, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Até a próxima quinta-feira, tá bom? Tchau, boa noite. Tudo de bom pra vocês.